Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. E por esses motivos que você não pode vir sozinha para esse vídeo, então compartilhe esse vídeo com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre TEMAP para prevenção e tratamento de incontinência urinária na gestação e no pós-parto e também falar sobre a prevenção e tratamento de incontinência anal. E a gente vai discutir evidências. Então já se acomoda, já pega papel, já pega caneta, pega uma aguinha, que hoje a gente vai falar de uma revisão sistemática sobre esse tema da nossa área que é super importante. E Físio, o que você vai aprender comigo nesse vídeo de hoje? Hoje nós vamos discutir essa revisão sistemática aqui. Essa revisão sistemática é uma revisão da Cochrane de 2020. O primeiro autor é o Woodley. E essa revisão, ela vai abordar sobre o tema prevenção e tratamento tanto de incontinência urinária quanto de incontinência anal na gestação e no pós-parto. E essa revisão é uma revisão bem ampla e por isso que eu resolvi trazer para você nesse vídeo de hoje para te atualizar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante para a nossa prática clínica. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que as evidências estão falando sobre esse assunto. E o TEMAP, tamanha importância dele, que ele é uma das bases da fisioterapia pélvica, assim como o tratamento de primeira linha para muitas disfunções pélvicas. E por esse motivo, ele é muito abordado na jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. Hoje eu acompanho mais de 800 alunas e eu faço questão de falar muito sobre prevenção e de tratamento de incontinência urinária e também de incontinência anal através do TEMAP. E através das experiências das minhas alunas, da minha experiência, em conjunto também com o que as evidências nos trazem, hoje, nesse vídeo, eu vou discutir com você sobre esse tema que vai fazer total diferença lá na tua prática clínica. Então já pega papel e caneta, porque vai ter muita coisa para anotar, porque esse assunto você já vai poder aplicar já amanhã no teu consultório e eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença nos teus atendimentos. E eu gosto muito de abordar sobre evidências, porque eu sei que no dia a dia do teu consultório, nem sempre você vai ter tempo para ler um artigo como esse, ler um artigo completo. Esse artigo aqui, ele tem 218 páginas. É uma revisão sistemática, ela é bem ampla. Então, nem sempre o profissional está habituado com a linguagem dos artigos, está habituado a pesquisar, está habituado a ler todo o artigo, saber sobre os resultados. Então, como eu amo pesquisa e eu quero trazer esse amor para vocês também, eu sempre gosto de trazer ela de uma forma clara, de uma forma bem explicadinha, tanto para te trazer esse assunto que é tão importante, quanto também para te despertar o prazer do estudo da evidência, porque é muito importante que a gente tenha essa rotina de estudo no nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que às vezes não cabe aí no teu dia a dia, mas por isso que aqui eu quero fazer um resumão dessa evidência para você. Então, valoriza esse vídeo, já curte ele, porque tem muito conteúdo aqui nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Esse artigo, ele começa abordando que mulheres que tiveram um bebê correm maior risco de desenvolver incontinência urinária. E parece que tanto a gestação como o parto, eles são fatores de risco para o surgimento dessa disfunção. E isso é muito falado já, né? Então, aqui a gente tem aí o fator de risco, né? Não só para incontinência urinária, mas também para outras disfunções.
Então, prolapsos, incontinência anal. Então, hoje a gente sabe que não é só o parto vilão, mas sim também a gestação, né? A gestação já pode desempenhar ali um fator de surgimento dessas disfunções. E por isso que é tão importante que a físio já entre aí na gestação e não só depois do parto. Aqui a gente está discutindo sobre o TEMAP, mas aqui a gente vai falar também sobre a físio de forma geral. E dessa forma, né, as mulheres parecem também estar em maior risco de incontinência fecal, particularmente aquelas que têm parto por via vaginal. Por quê? Porque o parto por via vaginal traumático, tá? Eu gosto de frisar sempre isso. Parto vaginal traumático, se a paciente tem uma lesão, uma laceração ali grau 3, grau 4, ela tem maiores chances de desenvolver uma incontinência fecal, né? Ou incontinência anal. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Incontinência anal é quando a paciente perde fezes e gases. Incontinência fecal é quando ela só perde fezes, né? Sejam líquidas ou sólidas, tá? Um parênteses aí bem importante para você anotar também. Outra coisa que essa revisão nos fala é que a incontinência urinária de esforço, então a perda, né, involuntária de urina com esforço físico, e a incontinência urinária de urgência, que é essa perda involuntária associada ou imediatamente após uma necessidade súbita de urinar, são os dois tipos mais comuns de perda de urina em mulheres. Então, olha que interessante, a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. E a incontinência urinária de esforço, ela está mais frequentemente associada à gestação e ao período pós-parto, tá? Embora haja aí um pequeno, mais significativo aumento no risco de incontinência urinária também de urgência, não só de incontinência urinária de esforço, tá? Isso aqui tudo está na revisão. E parece também, né, isso aqui é a revisão que está falando, não é a professora Jéssica, eu estou trazendo aqui as evidências para você. Então, parece que a prevalência de incontinência urinária aumenta durante a gestação, particularmente a partir do segundo trimestre, e tende a diminuir gradualmente a partir do primeiro ano de pós-parto, durante aí o primeiro ano de pós-parto. Então, a gente tem aí uma prevalência também de incontinência urinária persistente nos primeiros 3 meses de pós-parto, que é de aproximadamente 30%. O que eu quero dizer com isso? Que as pacientes, né, as pacientes que têm incontinência urinária ali na gestação, elas têm mais chances de ter incontinência urinária lá no pós-parto, e essa incontinência urinária ela pode ficar ali durante todo esse período de 1 ano e depois também. Então, assim, a paciente, a gestante, tem incontinência urinária, como essa revisão nos fala, ela pode, mesmo que o bebê, né, saia, o bebê depois do nascimento ali saiu, essa incontinência ela não vai se tratar sozinha, essa paciente ela pode continuar a ter essa incontinência se não for tratada. E essa revisão, ela também traz pra gente os maiores fatores de risco para incontinência urinária no pós-parto, que são a paridade, então quanto mais gestações, né, quanto mais partos a paciente tiver, mais chances ela tem. Maior índice de massa corporal, então quanto maior o MC, maiores as chances. Maior a idade também, né, quanto mais velha a paciente for, maiores as chances. Se ela teve incontinência urinária antes ou durante a gestação. O parto vaginal, e o parto vaginal aqui, lembrando, é o parto vaginal traumático, né, com lesão. O parto vaginal instrumentalizado, então parto vaginal que teve uso de fórceps, de vácuo, e aí a lesão do esfíncter anal externo ali no momento do parto, e também o alto peso do bebê a nascer. Então todos esses são fatores de risco citados aí por essa revisão para a paciente ter incontinência urinária lá no pós-parto. E esses fatores de risco, eles foram observados entre 4 a 6 meses de pós-parto,
até 12 a 20 anos após o primeiro parto. Então, eles foram analisando aqui toda uma amostra grande, né, dessa revisão sistemática para trazer esses fatores de risco que eles observaram. E agora falando de incontinência fecal, né, que o artigo traz aqui, que é a perda involuntária de fezes líquidas ou sólidas. E as mulheres, elas também podem apresentar, né, quando ela tem essa incontinência, a perda involuntária de flatos, de gases. Então, a incontinência anal, ela é usada, o termo incontinência anal é usado para abranger a perda involuntária de fezes ou de gases também, como eu já tinha falado. E uma revisão sistemática, ela sugeriu que o fator etiológico mais forte associado à incontinência anal no pós-parto é a ruptura de terceiro e quarto grau do esfíncter anal externo. Então, traduzindo aqui, é a laceração de terceiro e quarto grau. Então, essa paciente que teve uma lesão grave, né, uma lesão do esfíncter anal externo, ela tem muito mais chances de ter aí uma incontinência anal ou incontinência fecal. E agora falando, né, do treinamento muscular de assoalho pélvico, ele se refere à realização de contrações voluntárias repetidas dos músculos do assoalho pélvico. E de acordo com um protocolo que define frequência, intensidade, progressão de exercícios, bem como a duração do período de treinamento. Então, tudo isso entra num programa de treinamento da musculatura de assoalho pélvico. E um programa de treinamento, normalmente ele vai incluir uma ou mais séries de exercícios por dia, realizados em pelo menos vários dias da semana, durante pelo menos 8 semanas. Então, isso aqui é o que a revisão traz para a gente. Então, se recomenda que a formação inicial seja seguida de exercícios de manutenção para garantir a duração e o efeito a longo prazo desse treinamento. O que esse artigo quer dizer para a gente? Que a gente precisa iniciar ali com aquele trabalho de consciência perineal, que a gente vai trabalhar ali por pelo menos 8 semanas ali de treinamento e que esse efeito a longo prazo ele depende da continuidade desse treinamento. Então, isso aqui tudo a gente já tem que colocar lá na nossa prática clínica, porque isso faz toda a diferença no desempenho e também nos resultados da nossa paciente. E a justificativa por trás do uso do TEMAP para o tratamento de incontinência urinária, ele se baseia em duas funções dessa musculatura. Primeiro, que é o suporte dos órgãos pélvicos, né? Então, essa musculatura tem essa principal função de suporte. E segundo, que é contribuir para o mecanismo de continência, de fechamento de todos os esfíncteres ali da região pélvica. E o TEMAP, ele também é utilizado para incontinência fecal. Embora tenham menos estudos nessa área comprovando aí sua efetividade, né, do que na incontinência urinária, que tem muito estudo, mas hoje a gente trabalha bastante com treinamento de assoalho pélvico também para incontinência fecal. E teoricamente, né, o músculo do esfíncter anal externo, que é contínuo com um componente do músculo pubo-retal dos músculos do assoalho pélvico, então todos os músculos estão ali juntinhos, poderia ser treinado de maneira semelhante, só que não está claro se é possível aí, se as pessoas sabem a diferença entre uma contração só do esfíncter e uma contração da musculatura de assoalho pélvico. Então, em muitas pacientes até a gente observa que elas contraem tudo, né? Que elas contraem região anal, que elas contraem região vaginal. Então, a gente tem uma contração ali única. Tem algumas pacientes que conseguem isolar de uma maneira um pouco mais efetiva, mas a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. E quando a gente fala de treinamento para incontinência, é importante reforçar e há essa evidência que mostra para gente que o TEMAP ele é recomendado como primeira linha de tratamento. Então, a gente sempre deve ser ali primeira linha
de tratamento para paciente com incontinência urinária, né? Ela não pode ir direto para a cirurgia, ela não pode ir para medicação, não, ela primeiro tem que vir fazer o treinamento muscular para depois, se não teve resultado, daí a gente parte para outras terapias. Mas primeiro de tudo é o TMAP que ela vai precisar fazer. E essa revisão, como ela aborda a parte de gestação, ela também traz pra gente que músculos treinados são menos propensos a lesões. Então, olha que interessante, né? Se eu treino aquela musculatura, o músculo tem menos chances de sofrer uma laceração lá no momento do parto. Se eu tenho menos chances de sofrer uma lesão lá no parto, essa musculatura também vai se recuperar de uma forma melhor. E se a paciente não teve lesão no parto, essa paciente tem menos chances de desenvolver uma incontinência urinária e uma incontinência fecal. E os músculos previamente treinados, então a paciente está ali na gestação treinando a musculatura, eles também serão mais facilmente treinados lá no pós-parto. Então, mesmo que a paciente passou por um parto vaginal, foi traumático, essa paciente já treinava essa musculatura, então ela já tem esse aprendizado motor, o que torna muito mais fácil a recuperação lá no pós-parto, mesmo de uma paciente que sofreu lesão. E também tem outra questão bem importante. Esse músculo treinado, ele também pode garantir uma reserva funcional para essa paciente, de modo que o próprio músculo, que a lesão desse próprio músculo ou do suprimento nervoso não cause uma perda suficiente da função muscular para atingir ali o limiar ou a redução da pressão de fechamento, tanto uretral quanto anal, e trazer ali um vazamento para essa paciente. Então, eu sempre gosto de frisar, o nosso trabalho na gestação, ele envolve o preparo do corpo da mulher para esse momento, para o parto, e pensando também em preparar essa musculatura para essa reserva funcional lá no pós-parto. Então, o nosso trabalho, ele vai ser de uma forma global, de uma forma que prepare a paciente para todos esses momentos. E nessa revisão, eles também falam que durante a gestação, o treinamento dessa musculatura pode ajudar a neutralizar o aumento de pressão intraabdominal gerado ali pelo bebê crescendo naquele útero, em cima daquele assoalho pélvico, a redução também mediada por hormônios na pressão de fechamento ali uretral, que a gente sabe que a musculatura e toda a parte ali de fechamento de esfíncter vai estar reduzida ali na gestação por conta principalmente de progesterona e de relaxina. E a gente também tem, pela ação hormonal, o aumento da frouxidão ligamentar. Então, eu tenho que pensar que eu tenho o aumento da pressão intraabdominal, eu tenho a redução ali da pressão de fechamento uretral e eu tenho os ligamentos mais frouxos. Tudo isso contribui para o surgimento de disfunções pélvicas. E se a gente pensar que trabalhar essa musculatura, a gente está ali fortalecendo aquele suporte da musculatura de assoalho pélvico, olha só quanta coisa a gente pode prevenir, né? Isso a revisão já traz para a gente. E uma justificativa que também pode ser usada para apoiar o uso do TMAP na gestação é também melhorar a função desse esfíncter anal e assim prevenir a incontinência anal. Então, trazendo também essa melhor funcionalidade para essa região, trazendo essa reserva funcional para evitar ali uma lesão ou também para que essa região se recupere de uma forma melhor lá no pós-parto. E esse programa de treinamento, ele pode ser prescrito, né, para a gente aumentar força, então a força máxima gerada ali pelo músculo em uma única contração, então a gente aumentar aquela força da contração, a gente vai aumentar também resistência, que é a capacidade de contrair repetidamente, de sustentar essa contração ao longo desse tempo, coordenar também essa atividade muscular, principalmente pensando na pré-contração, que é essa capacidade de contrair
antes de um esforço e para suprimir também aquele aumento de pressão intraabdominal. E também esse treinamento vai combinar todos esses fatores musculares, todas essas características musculares que a gente quer trabalhar com essa paciente. E essas características do treinamento de força incluem baixo número de repetições, tá? Então, a gente não precisa fazer ali 50 repetições com a nossa paciente. Isso não sou eu falando, isso é a revisão sistemática. Com cargas altas, então a gente pode estar ali trabalhando bem aquele exercício, né? Principalmente na gestante que vai ter uma carga alta ali de peso em cima dessa musculatura. E uma maneira de aumentar essa carga é aumentar a quantidade de esforço voluntário em cada contração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode incluir o treino funcional. Então, para aumentar a carga, eu posso aumentar a dificuldade. O paciente está fazendo exercício ali sentada, posso passar para ali em pé, posso fazer uma caminhada, posso levantar o braço. Então, tudo isso eu posso agregar ao meu treinamento para aumentar essa carga e aumentar essa dificuldade. E essa revisão aqui, ela incluiu 46 ensaios clínicos randomizados. Isso deu um total, olha só, de 10.832 mulheres de 21 países. Então, olha só que amostra gigante. E eles notaram que existem 3 maneiras possíveis de realizar intervenções de treinamento muscular durante a gestação e no período de pós-parto. Então, a primeira maneira é fornecer o TMAP para mulheres que não apresentam nenhum sintoma de disfunção de assoalho pélvico, ou seja, trabalhando uma coisa linda que é a prevenção. A segunda é prescrever TMAP para mulheres que já possuem uma disfunção, ou seja, trabalhando tratamento. E a terceira é fornecer o TMAP independente para a mulher que tenha ou não tenha incontinência, não tenha disfunção, ou seja, a gente trabalhar prevenção e tratamento. Tá? Então, a gente tem aí algumas abordagens que essa revisão nos traz. E eles pegam muito nessa parte de prevenção, o que é maravilhoso. A gente deveria falar mais sobre esse assunto, né? Prevenção de disfunções pélvicas, principalmente para quem trabalha com gestante, porque a gente sabe aí que a gestação é um fator de risco para várias disfunções pélvicas. E falando de prevenção, vamos falar de resultados, né, dessa revisão. Eles mostraram que mulheres que fizeram um TMAP em comparação com mulheres que não fizeram durante a gestação, tiveram o menor risco de desenvolver incontinência urinária no final da gestação. 62% menos chances de ter essa disfunção. Olha só que coisa linda! Então, a gente trabalhar essa prevenção. E esse TMAP, ele também diminuiu o risco de a paciente ter incontinência urinária no pós-parto. Então, eu estou trabalhando prevenção para a gestação e prevenção para o pós-parto. Então, aqui as pacientes tiveram 29% menos chances de ter uma incontinência urinária lá no pós-parto. Então, olha só que coisa maravilhosa que é a nossa prevenção ali no nosso consultório. No entanto, dentro dessa revisão, não tiveram informações suficientes, né, uma base ali aprofundada para trazer ali sobre o período pós-parto tardio, então mais de 6 meses a 12 meses, para avaliar ali os efeitos desse treinamento a longo prazo. E a gente sabe que se a paciente fez ali a físio, mas para de fazer os exercícios, ela não vai manter aqueles efeitos, ela precisa manter aquele exercício para garantir a continuidade do efeito daquela técnica, né? Então, a gente precisa também trazer isso para a nossa paciente. Sobre tratamento de incontinência urinária, em comparação com cuidados habituais, as evidências não mostraram um poder tão forte sobre tratamento de incontinência urinária, tanto no final da gestação
no meio ou no pós-parto. Então, aqui as evidências não foram tão robustas com relação a tratamento. Da mesma forma, em mulheres no pós-parto com incontinência urinária persistente, também não mostraram tantas evidências de que o TMAP resulte em diferenças na incontinência urinária mais de 6 meses a 12 meses de pós-parto. Então, aí no pós-parto mais tardio. Então, a revisão não mostrou aí efeitos tão grandes sobre o assunto. Já falando sobre uma abordagem mista de prevenção e de tratamento, mulheres com incontinência urinária e mulheres sem, a revisão mostrou que as mulheres que fizeram o TMAP, elas tiveram menos chances de incontinência urinária no final da gestação, né? Então, também reduziu ali a incidência das perdas e reduziu também a incidência lá no pós-parto, tá? Então, pensando em prevenção e tratamento, tiveram mais resultados, né? Não tanto quanto ali na prevenção, mas também tiveram resultados. Não houve tanta evidência também de que o TMAP durante a gestação reduz aí o risco de incontinência urinária lá no pós-parto tardio, mas para o TMAP iniciado no pós-parto, houve também uma incerteza ali sobre o efeito e o risco ali de incontinência urinária nesse pós-parto tardio. Então, também aí os efeitos não foram tão importantes, né? Então, a gente também precisa de mais estudos na área para avaliar essa efetividade e a gente sabe que cada estudo aborda esse treinamento de um jeito, às vezes não dá para comparar e por isso que nem sempre as revisões trazem efeitos tão grandes aí das técnicas que a gente usa no consultório. Sobre incontinência fecal, a revisão também não mostrou um efeito tão forte sobre prevenção, sobre tratamento, sobre abordagem mista, tanto da incontinência anal, na gestação, lá no pós-parto tardio ou também no pós-parto imediato. Então, também precisam de mais estudos para a gente saber aí até que ponto a gente precisa aí melhorar esses estudos para ter mais resultados. E houve também pouca evidência sobre os efeitos da incontinência urinária ou da incontinência anal além dos 12 meses de pós-parto. Então também a gente não sabe, né, os efeitos aí específicos dessas disfunções a longo prazo. Haviam poucos dados específicos sobre qualidade de vida, então não foi tão estudado dentro desse estudo, dentro dessa revisão sobre qualidade de vida, mas a gente sabe que na nossa prática clínica, outros estudos já mostraram que o tratamento, que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele pode reduzir as queixas, reduzir risco de vazamento e melhorar, sim, a qualidade de vida dessas pacientes. Então, por isso que a gente precisa estar sempre de olho nas evidências, sempre trazendo, né, novidades para o nosso consultório, porque assim a gente vai fazer a diferença ali para a nossa paciente, tanto pensando em qualidade de vida, quanto pensando também em disfunções pélvicas. E essa revisão é uma revisão de 2020, então você deve estar pensando, né? A gente já está indo para 2024, é uma revisão que está desatualizada. Não, ela é uma revisão bem atual, né? Porque outras revisões surgiram, só que também não tiveram um efeito tão importante. Então, a gente ainda tem a continuidade aí desses resultados que a gente precisa de mais estudos na área para trazer aí mais efeitos dessas técnicas. Mas, fazendo um resumão aqui de tudo que a gente conversou, que o TMAP ele serve para o tratamento da incontinência urinária, que o TMAP também serve para a prevenção e que mulheres que fazem esse tratamento, né, esse trabalho, esse treinamento, elas têm menos chances de ter principalmente a incontinência urinária na gestação e no pós-parto, né? Então esse é o maior efeito que essa revisão sistemática mostrou pra gente. E essa revisão aqui,
Eu vou colocar o link dela aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, essa revisão você pode baixar para ler ela completa, tá? Mas se você também quiser se basear aqui no vídeo, tem esse resumão para você dessa revisão sistemática que é tão importante na nossa área e ela é super citada em outros artigos. E para você que chegou até o final desse vídeo e viu que esse conteúdo fez diferença na tua prática clínica, já curte esse vídeo e já me segue aqui no canal também para não perder nada de conteúdo. Um grande beijo, Físio, e bons estudos!